Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a essa reunião pública que tem o intuito de debater a problemática em torno do contrato da Prefeitura Municipal e a quase totalidade das secretarias com a empresa Infinity, acerca da vigilância patrimonial. Bom dia. Nós solicitamos a convocação de todas estas secretarias, muitas das quais se farão representar aqui, dada a coincidência de datas com uma entrega de obra. Sei, né? Alguns avisos aqui dos representantes, só para nós checarmos, então. O gabinete, chegou agora aqui o Rafael, chefe de gabinete. Secretaria Municipal de Educação está representada. Cláudio. A Secretaria de Negócios Jurídicos, aqui está o Galho. Secretaria de Saúde está aqui a secretária Júlia Tomati. A secretária de Obras está representada. A Secretaria do Meio Ambiente. A Agricultura está aqui o Jorge. A Secretaria de Finanças está aqui. A diretora do Departamento de Urgência, Ana Paula, está aqui. Diretora de Divisão da Central de Urgência, Aline Fázio. Aqui. Diretor de Divisão de Vigilância, Luiz, está aqui. A gestora do contrato não está, né? A Tamires. Está com atestado. E fiscal do contrato, Davi. O comprador responsável pela tramitação do processo emergencial, ou ele foi deixado de lado? O da saúde, secretária? Tá. Nós também convidamos a empresa Infinity, porque nós não podemos convocá-la. E nós recebemos... Está aqui o documento deles? Vai abrir aqui, eu vou fazer questão de ler, vou pedir para o vereador Locadora nos ajudar a fazer a leitura, porque quando da reunião anterior, o Gustavo vai achar aqui, quando da reunião anterior, tínhamos 2 representantes aqui da Infinity, né? Todos dispostos e solícitos, que nós estávamos discutindo a Kelson e Kelson. Agora que a pauta é a Infinity tem as justificativas para não estar. Isso, para mim, já é uma comprovação de todos os problemas que nós estamos enfrentando aqui. Mas, enquanto o Gustavo acha ali o e-mail enviado pela Infinity, consegue ver aí, louca? Que tamanho? A Prefeitura de Bauru, prezados e prezadas, conforme e-mail enviado por nosso departamento jurídico, informando que o senhor João Tossim encontra-se afastado de suas atividades por conta de atestado médico, Covid. O mesmo não pode exercer suas atividades de labor, mesmo que seja à distância, pois assim estaria ferindo as regulamentações previstas na consolidação da lei do trabalho de nosso país. Sem mais, reiteramos o adiamento da reunião, nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos. Atencionamente, Grupo Infinity Segurança e Multisserviços. Reinaldo Medeiros, Comercial Licitação, Rua Barão Triunfo. Isso aqui, na verdade, é a reiteração, porque quando ele mandou o primeiro, nós respondemos dizendo o seguinte: tudo bem, está com Covid, nós forneceremos um link para que você participe virtualmente. E a resposta foi essa. Né? Cita até a CLT, eu achei interessante isso, que quando é para os direitos deles, de não comparecer, ele lembra que trabalhador tem direito. Super interessante isso, né?
extremamente conveniente. Mas os direitos dos trabalhadores que eles contrataram, parece que não tem a mesma preocupação. De qualquer maneira, antes de nós adentrarmos a esse debate, que eu acho que é bastante polêmico, como diria aí o sertanejo, né? Algo de errado não está certo nesse contrato. Eu sei que a maior parte dos vigilantes que estão nas galerias pertencem à empresa Kelson e Kelson. Pertenciam, né? Lá no fim? Ah, tá. Eu queria pedir para o Bugalho, se você tem informações, porque antes de nós discutirmos o Infinity, eu preciso, porque eu já acho que está chegando aí em 90 dias, que os trabalhadores da Kelson e Kelson ainda não receberam os seus direitos. Aí teve aquela audiência, reunião pública, foi proposta a ação pelo doutor Anselmo. Eu queria informações, quais as novas movimentações, se teve alguma ida até a juíza. Eu sei que teve uma questão de substituição da juíza na causa, que estava demorando. Havia uma preocupação muito grande, mas assim, a questão mais relevante disso tudo é o período em que esses trabalhadores permanecem sem receber pelo período trabalhado. Que informações que você pode nos trazer do processo, Gustavo? Vereadora, bom dia. Bom dia. Como inicialmente o tema era Infinity, eu não verifiquei qual o atual andamento. Entretanto, eu já vou solicitar Por agora e favor. até o final da audiência, eles me dando a resposta, eu falo em que posicionamento que está. Mas foi protocolizada, né, pelo doutor Anselmo, de consignação e pagamento, né, para pagar diretamente na conta dos trabalhadores, né? Então, eu vou pedir que você verifique para que nós possamos informar aí até o final da... Desliga para mim. Da nossa reunião pública. Olha, ontem eu estive em diligência lá na vigilância, na divisão de vigilância, e eu preciso fazer aqui algumas observações. A gente procura sempre fazer uma certificação dos documentos que está recebendo, para ter certeza de que nós estaremos, na reunião pública, munidos dos documentos que a gente considera importante e relevante. Então, o primeiro item aqui, viu, Luísio? De cara, o primeiro item não consta do processo. Porque nós pedimos o processo. E no que nos foi fornecido ontem aqui, o processo não está aqui. O processo que nós pedimos é o... Não, o processo aí. Então, nos foi fornecido esse material, que, inclusive, nós fizemos um vídeo na diligência, que já está no canal da TV Câmara, no YouTube, extremamente visualizado ontem, o que, para mim, mostra a sede de informações que os trabalhadores e trabalhadoras que estão prestando serviços para a Infinity estão, mas nós buscamos esse que virou lá o processo 168-601, que é o nosso pedido de informações. No entanto, o processo em si que nós estávamos nos referindo é o 85.271, que é o processo que deu origem ao contrato da Infinity, com a Infinity. E esse, Aloysio, não veio, não está aqui. Então, Não. O processo, a cópia do processo. Isso para nós é importante, porque esse é um dos itens que eu queria perguntar aqui, e seguramente quem vai poder nos informar isso, ou o jurídico, ou uma das secretarias, porque assim, me causou uma certa estranheza, por isso que nós criamos o processo, porque esse processo, ele é de 2020, mas esse primeiro contrato com a Infinity é de 23. Então, eu não estou conseguindo entender aqui esse liame temporal.
O que aconteceu em 2020? Esse 85271 foi o quê? Foi um pregão eletrônico, foi um pregão presencial, foi uma ata? Quem tem essa informação aí para fornecer? Porque o contrato 11625 de 2023, que é o contrato com a Infinity, foi assinado agora, 2023. Ocorre que ele está vinculado a um processo, estou considerando aqui que é o processo licitatório, não sei qual o modelo de certame, ele está vinculado ao 85271 de 2020, quase 3 anos depois. Alguém aí sabe, algum dos secretários? A educação é um dos maiores clientes, vamos dizer assim, né? Neste contrato da Infinity. Cláudio, vocês têm informação? Quando da feitura do contrato, essa vinculação ao certame de 2020, você tem memória do que se trata? Está desligado? Eu tenho um sem fio aqui, ó. Então, eu estou representando o professor Nilson, então, como não sabia quais assuntos a ser aprofundados sobre esse processo, eu estou entrando em contato com o setor de compras da educação e verificar que tipo de modalidade foi adotada e demais detalhes sobre esse processo. Saúde? Quanto a esse processo, Stella, eu não tenho conhecimento, mas no nosso próximo processo que está em andamento, a doutora Juliana veio, a diretora de compras, e ela pode dar as explicações. Tá? Ela pode falar? Alguma das diretoras que estão aí da saúde tem lembrança deste processo? Porque tem 4 postos aqui que são da saúde. Isso sem contar, né, os outros 5, que foi um procedimento que nós questionamos aqui, não é? E que há, inclusive, aqui, neste processo, algumas trocas de e-mail da gestora do contrato, a Tamires. Estranhei isso também, porque aí ela pergunta para a empresa se a empresa pode fazer. Na verdade, quem tem que ter o cuidado de saber se pode ou não pode desfalcar a equipe, tirar de um lado e colocar no outro, mudar os endereços, é a gente que está demandando e pagando. Mas, de qualquer maneira, tem isso aqui. Então, ninguém da saúde acompanha esse, sabe? Tem notícia? Jorge? Gente, o capim está comendo a cabra, hein? Nós temos uma série de problemas com esse contrato. Então, eu vou... o contato do Cláudio ali, para verificar. Essa dúvida da questão de 2020 para 2023 é uma coisa que a gente precisa entender. Foi feito via pregão eletrônico. E é em 2020 mesmo? Sim, acho que teve todo o trâmite dentro do processo de 20 até sua execução, com buscas orçamentárias dentro desse processo. Por isso que acho que demandou esse tempo, essa vacância do tempo de 20 a 23 a execução. Teve o quê? Desculpa. O período de tempo de 20 a 23 foi um período de pesquisa entre secretarias quanto ao orçamento. Aí, mas isso precisa ser feito antes de fazer o pregão. Porque essa pesquisa não é para nortear o termo de referência, a precificação média, não é isso? Bom dia. Bom dia. O processo consta aqui para a gente o pregão eletrônico 591 de 2022. Pregão eletrônico em 2022. Processo 85.271 de 2020. Isso. Pregão eletrônico 591 de 2022. Então, mas o que é o processo 85.271 de 2020? Acredito eu que foi o início das pesquisas pelas secretarias, quantidade de secretarias que teriam interesse em participar, mas teria que ser a licitação em si que fez o processo. Qual que é o número aí do pregão? 591 de 2022. 91 e 22. Nós vamos requisitar isso também.
itens que nós solicitamos para o setor de vigilância para instruir as discussões aqui, além da cópia do processo, que não temos. Relação dos postos de trabalho e a respectiva identificação dos funcionários da contratada que prestam serviços nas localidades, no período de abril a novembro. Cópia do termo aditivo ao contrato referente à realocação dos funcionários da empresa contratada, lotados nos postos de trabalho descritos no anexo denominado de saúde, para prestarem serviço nas unidades de pronto atendimento, UPAs e pronto-socorro central desta municipalidade em decorrência da rescisão do contrato com a empresa anterior. Cópia de eventuais notificações de irregularidades e descumprimentos do contrato, formalizada pelos gestores ou fiscais do contrato 11625 de 2023, conforme previsto nas cláusulas 6ª e 8ª do contrato em comento. Cópia atualizada das certidões fiscal e trabalhista, conforme previsão constante do item 1110, bem como cópia de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, previsto no item 7.5 do contrato, celebrado entre a administração e a empresa contratada. Cópia dos recibos de entrega dos uniformes, conforme asseverado pelo item 2.7, a linha A, do contrato 11625. Cópia das carteiras nacional de vigilante dos funcionários da empresa contratada, conforme previsão do item 2.7, caput, do contrato 11625 de 2023. Cópia dos certificados de atualização e reciclagem dos funcionários da contratada correspondente ao curso de vigilância patrimonial. Cópias dos depósitos de transferências dos benefícios dos vales refeição e alimentação aos funcionários da contratada correspondente ao curso de execução do contrato. Cópia dos depósitos referente aos pagamentos das folgas trabalhadas referente ao mês setembro e outubro de 23. E cópia das notas de empenho dos valores creditados à empresa Infinity mediante celebração do contrato 11625 de 2023, referente ao período de prestação do serviço junto à administração pública municipal. Os itens mais relevantes, inclusive para confirmação ou se denegar todas as queixas e reclamações que nós temos tido notícia de pagamentos não feitos, de violações de preceitos do contrato, praticamente todos esses, ou não foi fornecido pela empresa para que o setor de vigilância nos fornecesse, ou foi enviado parcialmente. E quando se trata de direitos, não tem parcialmente. Agora, tem uma série de questões que nos preocupam nesses dados que nós buscamos. Vê se você localiza aí para mim, Gustavo, aquele sobre o processo das armas. Porque o que se deduz, você faz um certame. O objeto do contrato será a vigilância patrimonial. O serviço de vigilância patrimonial é fiscalizado, ordenado pela Polícia Federal. Tem regras claras. Claras. A seguinte dessa? 26 de julho. Um detalhe importante também, hein? As reuniões públicas não são para puxar a orelha, é para a gente cobrar. Mas eu noto aqui que, no mesmo dia da nossa reunião, somente a partir dali, a Tamires formaliza um pedido e vai para o jurídico. Somente no dia da reunião da Kelson e Kelson, onde a Infinity já começou a se mostrar problema. Não é? Aí, naquela, os dois representantes estavam ali, né? Todos engomadinhos, bonitinho, né? Todos solícitos, porque quem estava na mira naquele momento era Kelson e Kelson. Agora que a Infinity é pauta, não tem ninguém. Porque
Porque o nome mencionado aqui como representante da empresa não veio aquele dia, mas veio outros dois, representando a direção e o outro jurídico. Inclusive, para nossa surpresa ali, ele tinha acabado de entrar no jurídico, né? Não sabia também nada, nem de que caminhão de mudança ele caiu. Ficou de dar um monte de resposta depois. Já foi bastante estranho o comportamento para uma empresa que está prestando um serviço de 1 ano a 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, não é 6 mil reais, não, 6 milhões de reais. 550, né? Algo em torno de 550 mil mês, vereador Locador e vereador Júlio. Mas aí, a Tamires manda no dia 26 de julho esse ofício. Nesta data, faço apensar ao processo 85271 a justificativa da empresa contratada da razão no atraso da entrega das armas não letais aos vigilantes. Conforme informações do representante legal, estão aguardando liberação e autorização da Polícia Federal. Está de brincadeira? Se ela não tem autorização ainda da Polícia Federal, esse contrato não podia ter sido nem homologado. Como é que eu vou pagar R$500 mil por mês, vereador Júlio? Vossa Excelência que já foi da corporação? Como é que eu vou certificar e pagar R$500 mil por mês para uma empresa que ainda não tem autorização da Polícia Federal para armas? Pode isso, Arnaldo? Não pode, não. Como é que se dá esse momento da certificação? Porque aí, acha que, para mim, o dos uniformes é outra aberração. Armas não letais, elas são específicas. Não é dar um canivetinho, não. E o choque não é aquele negocinho que você compra ali do Xing Ling ali, não. Tem técnica, tem um porquê, tem um propósito, tem especificações. São 3 ou 4, não é, Júlio? Estão descritas e tem regras. Então, uma empresa, para começar a prestar serviço e ganhar R$500 mil por mês da Prefeitura Municipal, isso ela já tem que ter. Agora, se ela está agora aguardando uma liberação, quem foi que certificou essa empresa para começar a prestar serviço? A quem compete essa parte? Qual dos secretários sabe me dizer? Abriu lá o 85271 em 2020, começou a fazer a pesquisa das secretarias, quais que iam precisar de serviço. Tá, aí chega lá no pregão 515, é isso, de 2022? 591 de 2022. Venceu lá pelo menor preço a Infinity. Eu sei que o menor preço tem se constituído num problema. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da empresa que deu o menor preço, ela tem que vir para alguém, não é? Para checar quais as condições. Quem é essa pessoa que faz a checagem? Qual dos secretários sabe me dizer isso? Bugalho? Quem é o responsável? Terminou o processo licitatório, venceu a empresa Infinity. Várias secretarias serão beneficiárias dos serviços de vigilância patrimonial. Quem é o responsável por checar a documentação dessa empresa e dizer, ó, ganhou, mas pera lá, isso aqui ela não tem. Pera lá, isso aqui ela também não tem. Então, você não pode, está desclassificado. Quem é a pessoa que faz isso? Pode falar no microfone? Normalmente é a licitação, mas acompanhando o que está no edital. Eles fazem a verificação dos itens que foi solicitado pelo edital, se a empresa está atendendo. Termos de referência. Então, mas vamos lá. Para a gente descobrir que algo de errado não está certo, é só a gente ver o documento da empresa. A empresa mandou um documento oficial dizendo o seguinte, eu estou aguardando a Polícia Federal me autorizar. Se a empresa que vai fazer vigilância armada, seja com arma letal ou não letal, está dizendo, eu estou aguardando a Polícia Federal me autorizar.
Que item que foi certificado desse processo para poder dizer, ó, tudo bem, pode ser você. Porque, para mim, só esse item... Hã? Pode. A parte aqui, ó. Não, pode vir aqui no microfone, por favor. Vou tentar contribuir, estou tentando enxergar o cenário. Assim. Sim. Às vezes, a empresa tem autorização. É que, às vezes, a autorização deve ser por lote de produto comprado, adquirido. Né? Eu acho que é assim. Não. Então, comprou um lote de arma de fogo ou não letal. Eu não sei, não conheço o trâmite na polícia, nunca vi isso. Eu estou tentando deduzir. Não, não Se é. não é o lote que vai ser liberado para eles poderem distribuir. Aquele lote com aquela numeração de cada arma. Para a empresa participar de um certame, onde ela vai colocar quase 100 postos de vigilância e já estar recebendo pela vigilância com armas letais e não letais, Então, ela já teria que ter isso. então, completando assim, provavelmente ela não tinha essa arma, foi adquirir posteriormente, e aí está vindo a questão da liberação pela Polícia Federal. Estou fazendo uma dedução do cenário que está ocorrendo. É isso. Não é arma, infelizmente, foi comprar depois. Infelizmente ou felizmente, não é um cenário que permita deduções. Porque nós já temos o serviço sendo feito e pago, e feito de forma inadequada. Né? É por isso que seria importante a empresa estar aqui, porque essa é a parte que eu quero saber da empresa. E aí a parte que eu quero saber do governo é essa fiscalização. O contrato começou, a execução do serviço começou quando, Luiz? Em que mês? Deixa o microfone aí com você. Quando o serviço começou, em algum momento foi cobrada a situação das armas? Começou em 8 de maio. Sim, a gente tem a fiscalização. Eu e o Davi, a gente sai noturno e diurno para fiscalizar. Apontamos algumas irregularidades já no processo. Eu acredito que deve estar no processo, tá? Logo no começo. Mas, que nem você falou, a empresa alegou, tá, que ela estava contratando os vigilantes, né? Ela estava contratando e aí demoraria em torno de 6 meses, ou 4 meses, 90 dias, para regularizar a situação de cada vigilante na Polícia Federal. A alegação dela foi essa. Demoraria... Não, mas então ela pediu 6 meses... Então, pera lá. Aí ficou mais absurdo ainda. Eu vou falar 6 meses, tá? Algum tempo... Não, mas tudo bem, 1 mês ou 10, não importa. De 1 a 10, vamos colocar assim para fazer uma média. Isso. Então, não me paga que eu não posso fazer. Porque nós estamos falando de poder público, gente. Quando se trata do poder público, é preto no branco, não tem conversa. Eu entendo que quando a empresa vai assumir, ela tem que ter uma organização global para a empresa. Sem dúvida. A gente entende isso. Só que, como ela estava admitindo os vigilantes, eu não sei se a gente pode ir por essa linha, tá? Mas eu acredito que cada vigilante ele tem que ter um número na CNV. Acho que os vigilantes estão aqui, o companheiro ele deve saber sobre isso. Nós temos 4 postos com vigilância de arma letal. Sim. São os do zoológico, né? Isso. SEMA? Não. Quem que está aqui mesmo? O Luiz. Certo. Essas 2 estão sendo feitas? Com arma? Então, com porte ilegal, é isso? Porte legal, eles têm a carteirinha. Porte ilegal. Legal, eles têm a carteirinha porque a gente fiscalizou isso. Não. Se a empresa coloca um documento aqui de que ainda não tem autorização da Polícia Federal, está aguardando... Arma não letal, tá? Não letal demora mais. A letal, todas elas estão... Hoje, para legalizar a letal, é mais rápido do que a não letal, tá? Isso a gente certificou, verificou e realmente existe. Tá? A letal, ela é mais rápida do que a não letal. Todos os outros. letal Porque todos os outros são não letais. Vai dar o quê? Uns 70 postos? Juntando educação, saúde... Tem 48 postos. 48? 48. Incluindo os da educação? Isso. 36 educação e 12 postos secretarias. Então, todos os demais postos... Não letal. Não, sem armamento. Algumas têm armas, já. Tá? A gente fiscalizou, né, Davi?
esses dias, e algumas já estão com armas. Você tem uma lista de quais? Porque nesses termos aqui, invertido com o letal e não letal, esses outros postos, tirando aqueles 2 que é o letal, todos vão estar irregulares, então, porque se a empresa não tem autorização. Aí eu não tenho aqui, tá? Gente, Mas algumas unidades a gente já verificou que tem armas não letais. então, eu queria que você me dissesse quais são. Tente se lembrar aí, vocês fizeram a fiscalização, você deve ter anotado. São muito Porque se a poucos. empresa está dizendo aqui, oficialmente no processo, que ela não tem autorização, quero saber com qual arma que ela está fazendo, o que ela está fornecendo para o vigilante. São muito postos. São o quê? São muito postos, de cabeça assim eu não me lembro. Não, estou dizendo, você deve ter anotado, porque você foi oficialmente tem. fazer uma fiscalização. A gente tem. Por favor, Eu nós vamos acredito que deve estar no processo, viu? Aqui não está. Nesse não. Na cópia que vocês me deram, não. Não está? Está no Não. processo, tá? É o que nós queremos. Nos autos. Uniforme. Prezada senhora Tamires, em resposta à correspondência datada de 5 de outubro, iniciamos esta redação aludindo que a empresa Infinity é uma empresa idônea, estando devidamente regular com suas obrigações civis, fiscais, legais, trabalhistas e de exercício de suas atividades. A tremenda de uma contradição, né? A tremenda de uma contradição. Civis, legais, fiscais, trabalhistas. Trabalhistas? Não, o cara é bom de humor, gente. O cara é bom de humor. Não, e assina. Reinaldo Medeiros. Reinaldo Medeiros. A empresa está devidamente regular. Não tem autorização para arma não letal. Em 90% dos postos. Portanto, situação irregular. Não dá uniforme. Você pediu a distorção? Não, dá a voz. Põe esse áudio para mim, TV Câmara, só para ilustrar. Cuida de ver aí, só se ficou distorcida mesmo a voz, para a gente não identificar a pessoa, mas vamos ouvir essa mensagem aí só para ter noção da mentira desse documento aqui. Por favor, TV Câmara. Eu sei que eu estou correndo risco, eu sei que eu vou perder, mas eu digo uma coisa, senhores, eu sou um pai de família, eu todo dia, eu tenho trabalhado, não tenho faltado um dia, já trabalhei com dor de cabeça, já trabalhei com várias enfermidades, mas eu não estou aguentando, não estou suportando, as coisas em casa estão acabando, eu tenho 4 crianças, que todos eles tomam leite, todo dia eu estou chorando, todo dia estou pedindo socorro, todo dia eu estou passando por um momento difícil. O seu Aloysio não tem nada a ver, o seu Paulo não tem nada a ver, o seu Márcio não tem nada a ver, mas nós somos trabalhador, pai de famílias, guerreiros, que saem de sua casa para ganhar o pão. E eu sou um deles. Eu preciso do emprego, mas eu preciso manter as necessidades dos meus filhos, as necessidades das minhas contas. Eu tenho conta a pagar. Eu vim ao emprego de carro. Vai chegar uma hora que eu vou estar no limite, vai chegar uma hora que eu não vou ter dinheiro para abastecer. Será que eu tenho que sair da minha casa a pé e vir ao trabalho? Meu Deus do céu, socorro, socorro, nos ajuda, ó Deus. Se fosse colocar áudio aqui, nós passaríamos a manhã inteirinha com áudios. E a empresa tem a cara de pau de dizer que ela está devidamente regular com as obrigações civis, fiscais, legais, trabalhistas e de exercício de suas atividades, nenhuma coisa nem outra. Talvez o fiscal, porque nós não conseguimos comprovar aqui nesse monte de material, que é outra coisa absurda, né? Que aí vai mandar
essas documentações, manda de todo o serviço da empresa no estado inteiro, que é algo que tem que acabar na gestão do contrato. Nós temos que receber o daqui, saber se dos nossos trabalhadores, do que são pagos, do $500 mil que eles tiram todo mês do caixa da prefeitura, está sendo utilizado para recolher devidamente todas as obrigações fiscais que a empresa tem. Aí, seguindo aqui, essa cartinha mentirosa, a empresa, ele diz, da presente data, a empresa encontra-se devidamente regular, não havendo nenhuma pendência a título de pagamento de salários, benefícios ou outros valores com os colaboradores. Quem daqui é funcionário da Infinity? Vocês aí atrás são também? Kelson? Os que são da Infinity, está tudo em ordem lá? Aqui no ofício a gente pediu VA e VR. A própria empresa fala que vai enviar parcial. A própria empresa admite que não está pagando. O que é que o governo vai esperar? Virar outra Kelson em Kelson? Que não está sendo suficiente. Excelência. Pois não. Providência está sendo tomada, tá? Não gente está. Vem notificando, sim. Não está. Não está. Ficar mandando, trocando bilhete e e-mail não é providência. A gente tomou providência. Depositou ontem ainda, ó. Eu recebi mensagem de e-mail a semana inteira. Vem depositando. É porque... Aos poucos, né? Vem depositando aos poucos, né? Não, mas como aos poucos se a prefeitura paga... Ó, Luiz, vocês vão ter que treinar como fiscalizar. Sim. Pelo amor de Deus. A prefeitura paga aqui $500 mil por mês e a empresa vai pagar aos poucos? Sim, mas a A gente... prefeitura está parcelando o pagamento, finanças? Está pagando em dia? Conforme chega as notas na Secretaria de Finanças, Já paga. a gente faz o pagamento dentro da cronologia. Quando faz... Eu deixo falar. Só que não pode mentir para beneficiar a empresa, Luiz. Não, eu não estou defendendo a empresa. Você é trabalhador, você tem que respeitar o direito dos outros trabalhadores. Eu defendo a prefeitura que está pagando em dia. Você defende a prefeitura que está pagando. Então você está testando esse pagamento? Eu defendo a prefeitura, ela está pagando em dia. Agora, a empresa, sim, está... Mas é exatamente o que eu estou te falando, meu querido. A empresa está sendo omissa e a gente está tomando providência. Inclusive, o processo está no jurídico, se for possível. Vocês só fizeram um documento para o jurídico que vocês nem juntaram aqui. Só tem uma carta da Tamires no dia da audiência pública da Kelson em Kelson. Nenhum antes. Só e-mail. Que não vira processo. Que não glosa. Todos os pagamentos anteriores estão em dia. Essa empresa que não estava pagando os trabalhadores, que está atrasado, as FTs eu não vou nem discutir, que é um crime. Ó, eu repeti de novo, eu não sou a favor da empresa. A empresa está errada. Mas se essa empresa está errada e você é fiscal, você não podia estar atestando. Só que para tudo isso, para a gente tomar uma atitude, tem um trâmite de processo. E a gente tem Mas vocês não começaram esse trâmite. Nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar. Respeitar o quê? O trâmite do processo, até a finalização. Até virar outra Kelson e Kelson e os pais e mães de família, 100 dias, sem um centavo na conta. Não é à toa que a Kelson e Kelson, eu não sei quantos anos ela ficou. Mas não, você devia saber. A Infinity não passa responsável da vigilância? Não passa de 7 meses. Então, alguma providência foram tomadas. Nenhuma. Só a hora que esgarçou que tomou. Vergonha. Vergonha. Que a prefeitura está sendo conivente com essa legião de escravo. Trabalha e não recebe. Não coloca o número de trabalhadores necessário e fica fazendo uma FT depois da outra. Em número muito superior ao que seria razoável, por valores que não chegam nem perto de razoabilidade. A fiscalização não tem que olhar isso? Quando a Finanças paga, não é necessário que tenha a anuência de quem compete a fiscalização do cumprimento? Sim. Se não está tendo algum tipo de cumprimento, isso não tem que incidir sobre aquela nota naquele mês? Para que haja possibilidade de represálias, de chamar na mesa, de tomar providências? Sim, a Secretaria de Finanças só faz o pagamento mediante o envio da nota atestada para a Secretaria.
O último pagamento de nota foi referente a setembro, que foi para a Secretaria de Finanças para pagamento. Outubro a gente ainda não recebeu, até pelo menos a data de ontem. A nota da empresa. Isso. Seguindo no ofício deles. Em relação ao equipamento, aos equipamentos e materiais, carga, a empresa afirma que já realizou a compra das peças necessárias, aguardando apenas o recebimento dos materiais para que sejam enviados para a filial de Bauru. A empresa está trabalhando desde maio. Nós estamos em novembro. Ela está comprando material para fornecer? Essa empresa podia ter sido homologada? Poderia ter começado o trabalho? Está na cara que ela vai dar problema, gente. O problema aqui não é só que é o menor preço, não. É qual é o grau de seriedade, de força, de eficácia que está se aplicando nessa fiscalização, que não está acontecendo. Desde maio, o cara escreve aqui, ó, é de outubro esse documento. Agora, em outubro, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Agora o cara está dizendo que está comprando e que está esperando receber. Como é que esse cara está recebendo R$500 mil por mês? Eu tenho áudio de trabalhador emprestando dinheiro para pegar ônibus, para não perder dia de trabalho. Qual que é o grau de controle de quem está ou não está no posto? Eu tive acesso ao grupo de WhatsApp de trabalho. Confirmação de chegada, é tudo sem uniforme. Printzinho na frente do local de trabalho. Sem identificação. Sem carteira nacional de vigilante. Sem a arma. Chega o final do mês, não recebe os direitos e vai para o mês seguinte, está tudo bem. Não está tudo bem. E está na cara que vai virar outra Kelson e Kelson. Já virou. Mas olha o grau de cara de pau. E nós não podemos ser coniventes com isso. Excelência, ontem a gente fez uma R, tá, enviou, e eu posso entregar a nota de esclarecimento que ele mandou para a gente, para a senhora? O que é? Não entendi. Nós fizemos uma R cobrando esses pagamentos e ela mandou uma nota de esclarecimento para nós hoje de manhã. Posso encaminhar para você? Hoje de manhã? É, esclareceu hoje de manhã. Por favor. Reunião pública, às vezes, pode fazer milagre, mas, normalmente, só aumenta a cara de pau. Nota de esclarecimento. Ah, é de esclarecimento? Pensei que era um comprovante de depósito. É nota de esclarecimento. A empresa de segurança Infinity Limitada, pessoa jurídica inscrita no CNPJ número tal, visando a manutenção de sua postura de lisura e transparência para com seus clientes, parceiros e fornecedores, vem pela presente informar que, em decorrência de um equívoco jurídico, sofremos de maneira inesperada um bloqueio em nossas contas bancárias, as quais encontram-se com saldo credor, porém impossibilitada de movimentação, conforme arquivo anexo. Assim que tomamos conhecimento, protocolamos um pedido de caráter emergencial para o desbloqueio das contas, haja visto a necessidade de realização da folha de pagamento. Gente, é um piadista. O cara sofreu um bloqueio? Isso aqui tem nome, né? Alguém fiscalizou, bloqueou. Ou está devendo alguma coisa que não pagou, e a justiça foi lá e tomou. Agora, o que isso tem a ver com o dinheiro daqui? Isso aqui, ó, Gustavo, isso aqui enseja imediatamente uma providência, porque essa empresa já tem que caminhar para a rescisão, já descumpriu tudo. Agora ela está dizendo que não vai pagar porque bloquearam a conta dela. Mas os R$500 mil por mês da prefeitura de Bauru entrando na conta da empresa? Vai virar outro pedido judicial de pagar direto? Pode, claro. Vereadora, esse processo, enquanto a gente estava na audiência, eu, na reunião, estava verificando aqui. Eu vou falar primeiro essa questão da Infinity. Isso, Kelson. Não, tá, da Kelson, vamos começar então pela Kelson. A Kelson eu conversei. A Justiça do Trabalho, especificamente a Vara,
estava com algumas situações internas lá que a juíza não estava despachando. O sindicato peticionou, o doutor José Roberto Anselmo também foi, Sim. só que não conseguiu. E agora quem assumiu o processo, a doutora Bernadette, que voltou de férias, que é quem cuida de justiça do trabalho. Solicitei que, no mais tardar segunda ou estourando terça-feira, junto com o sindicato, a procuradora responsável vai despachar com o juiz para sair sujar. Tá? Até porque o dinheiro está lá, né? Uma injustiça. Exatamente. Exatamente. É uma cartório, a senhora também é colega de profissão, sabe como é. Mas isso não justifica. Então, eu já solicitei que seja tomada essa providência imediatamente. Vocês entenderam aí, o pessoal da Kelsen Kelsen? Hã? Mas na segunda ou terça não é a liberação do recurso. É a saída, né? Eu pedi que vá o procurador e que entre em contato com o sindicato para ir junto, para falar com a juíza. Despachar com a juíza para que isso seja despachado imediatamente. Porque tem trâmite que não depende exclusivamente do advogado. Mas é necessário ter essa forçada. Então, ó, na terça, vai jurídico da administração, vão pedir que o sindicato acompanhe para ir falar com a juíza, solicitar a urgência necessária na tramitação desse processo, que aí já está também fazendo aniversário, não é? Porque o recurso daquela última nota, correspondente ao último mês apenas, não aos direitos, viu? Isso é importante, não é aos direitos, isso é em ação particular ou coletiva própria de cada um, como nós conversamos naquele dia. Mas o valor do último mês, que ficou retida a nota, que foi feito pedido de consignação e pagamento direto para cada trabalhador e trabalhadora, sem que vá para a empresa, para que a empresa faça o pagamento, porque senão a gente já sabe o que ia acontecer, né? E agora sobre a questão da Infinity. Esse pedido da Tamires de julho virou um processo lá dentro? Esse processo, né, esse pedido está dentro do processo. Esse processo chegou na Secretaria de Negócios Jurídicos, chegou direto da Divisão de Vigilância para a Procuradoria Consultiva, por isso eu não tive. Eu vi. Chegou ontem às 17h41 da tarde. Ontem? Na Secretaria, exatamente. Tá? Foi dada a entrada. Mas esse documento que está assinado pela Tamires de julho entrou ontem? Não. O processo entrou ontem para fins, Estela, de parecer no sentido de rescisão do contrato, aplicação das penalidades, e, conversando com os procuradores da consultiva, eu sugeri, inclusive, que já seja tomada providência em relação ao bloqueio dos valores. Só para contribuir, secretário, porque chegou ontem, operadora, talvez você está imaginando que por julho e só ontem, né? Que, na verdade, houveram 3 notificações já da empresa, e agora, diante desse problema que ocorreu novamente, reincidente os problemas que têm acontecido. E, neste caso, a administração municipal já encaminhou novamente ao jurídico agora para tomar as providências no sentido de rescisão, conforme ele está dizendo aí. Chegou ontem para esse viés, para já tomar essa medida e resolver essa questão. Vocês que trabalham na Infinity aí, Evandro, tem alguma dúvida? Você sabe me dizer se todas essas notas aqui da empresa estão juntadas lá? Porque, assim, para mim, esses ofícios da empresa é confissão de descumprimento de contrato. Quando ela fala, eu não tenho, eu não fiz, eu não apresento, eu estou comprando, eu estou pedindo, eu estou aguardando, daqui a pouco chega, já era para de cara ter dito, não, aqui você não vai trabalhar. 6 meses já foi demais. Já começou descumprindo, não tem uniforme, não tem botina, não tem arma, não tem autorização, não tem nada. E, com certeza, vai virar outro problema de recolhimento de tributos também. Agora, Bugalho, eu acho que mais importante do que rescindir é o cuidado que precisa ser adotado. Essa postura tem que mudar.
a fiscalização não pode mais ser essa. E a certificação também não. Então, os atos burocráticos da certificação, tranquilo que seja da área de licitação. Agora, a verificação das questões técnicas inseridas no edital tem que ter uma presença de alguém que tenha essa noção. Porque, tipo, ó, eu vou certificar a empresa Zé da Silva, mas se ela vai ter que contratar trabalhadores e trabalhadoras e eles vão ter que estar com arma, tem que saber, ó, você tem autorização federal? Está aí? Uniforme, você tem? Ah, ainda eu vou ver. Não dá para começar a trabalhar. Não tem arma, não tem autorização, não tem carteira nacional de vigilante para os funcionários. O que tem? Só pega o nosso dinheiro e vai embora? E deixa o... E eu acho que tem que criar um mecanismo, que a gente sabe que a história do menor preço atrapalha? Atrapalha, mas, para mim, o que está atrapalhando aqui não é nem o menor preço. São empresas que não estão preparadas, não têm qualificação e não têm preocupação profissional. Então, a gente finge que tem um serviço, eles fingem que pagam pelo serviço, e quem acaba se ferrando é o trabalhador. De novo, e vai virar esse ciclo vicioso. Então, a postura vai ter que mudar. Como é que se dá a homologação? Na homologação, é um serviço, é uma especialidade. Alguém vai ter que verificar se a empresa tem mesmo ou não essa condição. Porque o jeito que a empresa trata aqui, ó, ela vê isso tudo como natural. E ela ainda se sente ofendida de ser puxada a orelha. Então, já devia, ó, tchau, de cara, né? De cara. Ela está dizendo aqui com muita tranquilidade que não tem um monte de coisa que ela tinha que ter tido no primeiro dia de trabalho. No primeiro. Eu sei de gente que está indo trabalhar a pé, eu sei de gente que já está endividado, eu sei de gente que ainda tem medo de perder o posto de trabalho, porque não está fácil o trabalho. Aí parece que é uma coisa vantajosa, é uma, né, oportunidade de emprego, de sustento para a família, e vira um problema. E vira um problema. Eu não sei o que é que pode ser feito, Gustavo, mas precisa ser startado já. Porque vai romper e já vai ter que contratar outra. Vai acabar caindo aí no... Desculpa, posso... Pode, fica à vontade. Vereadora, é assim, uma coisa que eu vejo positiva, não em relação, que vai ser em relação à Prefeitura de Bauru necessariamente, eu falo de forma geral, que agora vai ser obrigatória a nova lei de licitações. Com isso, é obrigatório o ETP, estudo técnico, o estudo técnico, fugiu a última palavra agora. E o que acontece? Esse ETP, ele é um estudo muito mais enviesado, muito mais embasado para se criar o termo de referência. Porque, de forma geral, e agora eu não estou falando em relação ao Bauru especificamente, a gente já conviveu em algumas cidades, de forma geral, a elaboração, primeiro, do termo de referência, sim, posso usar uma palavra, sim, chula? Em geral, é uma merda. Entendeu? E isso, eu acredito que com esse estudo já vai ajudar. Vai resolver de imediato? Não, mas já vai ajudar. E, sim, serão necessárias, até por conta das mudanças de funcionamento, né, da estrutura por causa da nova lei de licitação, serão necessárias algumas mudanças na forma, sim, de análise da documentação e de como se finalizar isso na hora da homologação. Concordo com a vereadora e eu acredito que deve-se caminhar para essa situação. Isso vai ser a partir de dezembro, né? A imposição da nova lei. Não, mas a gente já está trabalhando para agora novembro. Já começar a adotar. Eu acho que tem que ter alguns cuidados aí nesses contratos para aumentar o grau de fiscalização. Claro que nós temos que ter uma preocupação com a questão da legalidade nas imposições, mas eu penso que, tipo, para certificar a nota do mês anterior, não se poderia inserir a necessidade de comprovar se ter pagado o salário e os benefícios? Marcos, você entende isso? Como exigência para certificar de que o serviço foi feito? Porque a parte dos benefícios tem citação no contrato, os recolhimentos.
certo? Só que aí eles mandam de uma forma que dificulta demais, e vai sendo aceito isso. Entendeu? Ontem, por exemplo, eles já disseram, o dado é muito grande, tem que pegar um HD para dar para você, uma mídia. Por quê? Porque manda do estado inteiro, onde tem funcionário. Então, para você fazer esse controle do recolhimento, já é uma dificuldade. VA e VR é a mesma coisa. Então, tem 100 funcionários em Bauru. Inserir no contrato a necessidade de comprovação do mês anterior dos pagamentos, porque daquele mês vai ser difícil, porque ele vai receber e vai pagar. Mas, pelo menos, o anterior, porque nós nunca passaríamos aí de um mês de possível atraso. Porque se ele for obrigado para receber os 500 mil do mês, ele não, que já está dando a Deus, e já vai tarde. Mas qualquer outro que venha, não importa o nome, porque estou pouco lá me preocupando com empresa. A nossa preocupação tem que ser, sai o dinheiro da prefeitura, o serviço de vigilância tem que ser feito, para ser feito bem, o cara tem que estar recebendo, tem que estar cuidando da família, tem que ter condição de chegar, tem que ter segurança. É esse ciclo aí que está viciado, que a gente precisa resolver. A inclusão disso, você acha que tem algum caráter de ilegalidade? Oi, Estela, bom dia. Bem, para finanças, não teria nenhum problema de, antes também da pessoa testar, ela verificar também se esses pagamentos estão sendo feitos em dias junto aos trabalhadores. Agora, não sei se legalmente essa exigência tem algum problema de se comprovar o pagamento para fazer depois, né, o pagamento à empresa. Agora, se colocar isso no contrato, Gustavo, eu não vejo vício jurídico nisso. Não. Já está no contrato que tem que comprovar os recolhimentos. E vem dessa forma bagunçada que aos 5 anos vai ter problemas. Os trabalhadores vão ter problema, vai virar uma briga judicial. Mas para Bauru não virar essa Ctrl-C, Ctrl-V, vai empresa, volta empresa, vai empresa e volta empresa, e o problema é o mesmo, se a gente inserir isso, eu acho que passa a ter um problema a menos. Porque, no máximo, você vai ter um mês de problema. Porque, como ele sabe que, para receber o próximo mês, ele tem que pagar, então, o anterior, com certeza, vai estar em dia. Então, se você ter problema, ele também vai ter, porque ele não vai receber. Porque, se ele não comprovar o anterior pago, ele não vai receber o próximo. Para poder sair desse ciclo vicioso. Porque senão, vai empresa e volta empresa, e o problema vai remanescer. E a outra coisa é, mesmo com esse estudo, a ITP, aí, com a novo regramento nacional das licitações, eu acho que seria importante se pensar em, no momento da licitação, do setor de licitações, homologar a empresa, essa certificação de que os itens constantes do edital estão de acordo. Então, se a empresa, eu não tenho um estoque de uniforme, não participa de um certame licitatório para pôr 100 vigilantes na rua e não pedir uniforme. Se eu ganhar, eu peço. Dá, nem improviso. A questão do trâmite na Polícia Federal, que não é só, vou contratar meia dúzia de vigilante. Tem uma regra. Então, isso tem que ser um item para certificar antes de homologar, independente de quem seja o nome da empresa. Você tem isso? Tá, você tem ali estoque de armas não letais, você tem lá a autorização da Federal, beleza. É porque a pessoa que está ali preocupada com os aspectos técnicos de um edital, eu não sei se tem essa preocupação. Porque a empresa vai apresentar documentos comprobatórios de que ela existe legalmente, ou certidões, e entra. A natureza do serviço é aquele. Deu o menor preço, ganhou. Tá, vamos fazer. Eu acho que aí, neste item, precisa incutir a possibilidade, não, a necessidade de que, antes de se homologar qualquer empresa, essa verificação de cada item, principalmente esse regramento. É algo que eu, por exemplo, não conhecia, porque é vivendo e aprendendo, ninguém sabe tudo. Mas, a partir da procura dos trabalhadores da Kelson, daquela reunião, e de passar a ter sido procurada e dado ciência para a gente de um monte de coisa que está acontecendo em relação ao Infinity, eu acabei aprendendo. Essa questão do regramento com a Polícia Federal e todas as exigências, não é? Inclusive da CNV, é algo que eu não conhecia. Agora,
Eu conheço, eu sei da importância. Então, cheguei na UPA, cheguei na porta da escola, cheguei na porta da prefeitura, se a pessoa é o vigilante contratado, ele tem que estar com a CNV dele. E se ele não tiver, ele está irregular com a Polícia Federal. Inclusive, ele pode perder o registro para trabalhar como vigilante patrimonial. Então, não é um bico, é uma profissão. A questão de como se lida com isso, eu acho que nós temos que dar uma profissionalizada. Exatamente, vereadora. Um gargalo que eu observo, não especificamente com a vigilância, mas de forma geral. Quando se vai fazer um termo de referência, um edital, muitas vezes o servidor público ele se depara com temas que, assim como nós, eu, por exemplo, eu tenho alguma noção, porque eu já trabalhei como segurança quando era mais novo, antes de advogar, antes de formar, mas a maioria das pessoas não tem algumas noções e nem é obrigatório que saiba tudo. Por que eu tenho visto positivamente, como eu mencionei, do ETP, esse estudo? Porque nele vai ser um momento obrigatório em que vai ter que se buscar pessoas que tenham conhecimento técnico para apontar, nesse caso específico da vigilância, precisa ter, já estar aprovado na Polícia Federal, já estar assim, já estar assado, para se colocar no termo de referência, se colocar no edital e poder exigir já na hora de homologar. Pode exigir? Hoje? Sim, deve. Só que muitas coisas, até eu acredito pela quantidade de processos que se tem, né, de licitação, muitas coisas, por falta do conhecimento específico e por não estar apontado, acaba, talvez, eu estou vendo pela experiência, não necessariamente de Bauru, pelo que eu venho vendo nesses últimos anos. Então, eu acredito que, agora, com essa aplicação da nova lei, a gente consiga tentar diminuir um pouco esse tipo de gargalo. E concordo com o que a vereadora falou quanto à necessidade de verificar. Agora, como o processo já chegou nesse ponto, e nós vamos caminhar aí para uma provável rescisão, também seria importante já tomar os cuidados que só acabou sendo tomado depois de muito tempo com a questão da Kelson. Se tem uma última nota agora que já vai ficar retida, já cuidar de se tomar as providências necessárias para que esses trabalhadores que não receberam, e a maior parte não recebeu, sei que não recebeu, e essa nota de esclarecimento aqui já mostra, né? Não vou pagar nada, né? Para mim, isso aqui é uma confissão de não vou pagar e estou buscando um pretexto. Então, tem que reter mesmo e já tem que buscar os meios garantidos aí, legalmente, para poder esse recurso aí garantir o pagamento desses trabalhadores. Que eu acho que um dos grandes problemas deles, pelo menos de todas as ligações que eu recebi, VA e VR, praticamente não foi pago. Então, tem um acúmulo. Não é aquela coisa assim, recebe o total do contrato, mas esse mês paga 1/3 do valor. Daqui até tal dia eu vou pagar mais um pouquinho. Espera mais um tiquinho aí, que depois eu pago mais um tanto. E vai pingando. Isso, para mim, já é um sinal evidente de problema. Está na cara. Eu não sei esse levantamento, que da outra vez eu perguntei isso para a Tamires, e não há isso com muita clareza. Então, por exemplo, assim, a gestão hoje não saberia dizer quem são os vigilantes contratados, a lista de quem são, que foi o mesmo problema da outra vez com a Kelson. Organizar aquela lista de quem estava na ativa, passar para o jurídico, passar para o sindicato, para poder fazer o acompanhamento. Então, como o contrato é com a empresa, quem sabe quem são os quase 50 é a Infinity. Eu acho que é um cuidado que cada secretaria já deveria ter de levantar. Por quê? Porque, obviamente, nós estamos caindo no mesmo problema anterior. O pagamento vai acabar tendo que ser feito da mesma forma. Da mesma forma, infelizmente. E o rombo não é pequeno, não. Por todas as informações, não é só pagamento parcial. O VA e VR também é uma coisa. Aí, obviamente, né, já não quero ser pessimista, mas seguramente os recolhimentos vai virar ação de novo. Mais ação de novo. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, fazer mais alguma sugestão?
Pessoal lá da Kelson, pode vir aqui, por favor. Enquanto ele vem, Ana, como que está a vigilância das UPAs? Quem está fazendo? Os vigilantes da prefeitura estão nas UPAs. Por favor. Bom dia a todos, meu nome é Arildo. Doutor Gustavo, da 3S para a Kelso, o que mudou na lei? Arildo, bom dia. Bom dia. Bom, que eu tenha conhecimento, legalmente se mantém. Assim, na 3S foi o quê? Não foi um mês para eles receberem, né? A Kelson tem 90 dias. Qual que é a diferença? A diferença é em relação ao cartório da Justiça do Trabalho. Parece que houve uma mudança de juiz, e isso acabou travando o cartório. Não, justamente por isso, só para finalizar, por gentileza, justamente por isso, ao tomar conhecimento que houve essa situação em relação ao juiz que não fez o despacho que era necessário, eu já solicitei que a medida seja tomada imediatamente de ir juntamente com o sindicato, até para mostrar que município e sindicato dos funcionários, dos vigilantes, estão trabalhando, unindo forças nesse sentido, para que o juiz fique mais à vontade para despachar, que vá lá o mais rápido possível. Por que eu falei segunda e terça? Vamos ser realistas. Sexta-feira, muitas vezes, você não consegue encontrar juiz. E quarta é feriado, né? Hã? Quarta-feira que vem é feriado. Quarta-feira mas justamente por isso que eu pedi. Na verdade, o que eu solicitei aqui, durante a reunião, inclusive, agora, foi que isso seja feito na segunda-feira. Tá? Mas é evidente que existem coisas que ultrapassam nossa possibilidade. Então, por isso eu dei esse prazo, olha, segunda ou terça-feira, mas eu pedi que já seja feita na segunda-feira, isso o mais rápido possível. Não, sim, mas até chegar no juiz, foi 60 dias de brigas, eu acho que foi isso, né? Até chegar no juiz foi mais ou menos uns 60 dias de briga, né? Exatamente. Qual foi o motivo dessa demora? Olha, agora eu não me recordo, eu acho que houve algumas reuniões, né? E o procurador estava elaborando, estava com algumas... é verdade, ele pediu algumas vezes para a secretaria as relações de pessoal, as informações, para ele poder entrar com a ação. Tanto que, assim que teve tudo em mão, ele já entrou no mesmo dia. Mas é por isso que eu estou falando aqui, né? A gente já sabe que a Infinity é a nova Kelson. Então, já vamos cuidar dos procedimentos para não cair nesse lapso aí temporal. Porque a gente fala em mês, né? 1, 2, 3, mas quem trabalhou está falando em 1 aluguel, 2 aluguéis, a compra do mês, né? Abastecimento da gasolina, o leite da criança. Eu, no meu caso, ainda estou empregado, né? Graças a Deus. Sim. Vigilante, eu, no meu caso, ainda estou empregado. Graças a Deus. Mas tem muito vigilante que nem conseguiu dar entrada no seguro-desemprego. Entendeu? Não é 52 vigilantes, é 52 famílias. É isso aí. Entendeu? Tinha que dar uma atenção para a gente, por favor. É isso, obrigado. Só esqueci, é Arildo, né? Arildo. Arildo, eu particularmente, estou falando por mim, tenho esse conhecimento, essa preocupação. Vejo a situação, até porque eu converso sempre com os vigilantes, atualmente da Infinity, eu passo sempre... E sei da dificuldade que existe e sei o quanto é uma profissão que deveria ser valorizada e não é. Afinal de contas, está cuidando não só do patrimônio, mas das vidas. E pode ter certeza que, como eu falei, eu já pedi que seja feito algo imediatamente. O que estiver ao alcance da Procuradoria, eles vão fazer, sim. Muitas vezes, como eu te falei, nós, advogados, a gente tem uma brincadeira que a gente faz, que a única pessoa que tem prazo na justiça é o advogado. O juiz nunca tem. Mas pode ter certeza, a gente vai ficar em cima e para sair o mais rápido possível. Obrigado, doutor. Obrigado, viu, vereador? Imagina.
Eu queria só, antes da gente encerrar, quer dizer, não sei se mais alguém quiser falar, quiser fazer pergunta. Um monte de gente mandando mensagens aqui e falando, está acompanhando, e ou o vizinho, ou o parente, ou o irmão está trabalhando, o pagamento que caiu ontem está faltando para a maior parte das pessoas. Então, tipo assim, é véspera de reunião pública em que a empresa vai estar na berlinda. Deixa eu correr para depositar alguma coisa. E aí, uma dessas notinhas rasas aqui, né? É desrespeito total para o trabalhador, desrespeito total. Mas uma preocupação aqui, antes de nós encerrarmos. Como é que vai se preparar e se já vai rescindir aqui? Nós estamos falando aí de 7, 8 secretarias que estão vinculadas a esse contrato. Essa preparação precisa também, viu, Rafael? Essa preocupação precisa estar na ordem do dia. Eu não sei se no pregão, Marcos, você que entende mais disso? Acho. Não. O pregão, a sequência pode ser utilizada? Tem um tempo de validade? Esse é de 2022. Acabou aquele, acabou, agora tem que fazer outro? Ou o segundo colocado pode ser chamado? Você não sabe? Sabe, Gustavo? Eu preciso até verificar, só que é o seguinte, Estela, normalmente, quando há a possibilidade de chamar o segundo colocado, ele tem que assumir as condições do contrato. Sim. Que já, pelo que a gente está vendo, essas condições desse contrato não são as mais convenientes, né? Não sei se a segunda colocada, se for o caso, iria aceitar, né? Eu não sei nem se o problema é a condição do contrato. É exigir-se que o que está no contrato seja cumprido. Acho que o problema aqui de origem é esse. Começou a trabalhar, não sabia o que fazer, não tem uniforme, não tem arma, não tem autorização. Desculpa interromper, Estela. Quando eu falo em condição de contrato, eu falo em grana mesmo. Os valores? Eles têm que assumir nas condições do primeiro colocado. Então, mas é um contrato de 1 ano, que já tem 7, 8 meses, 4 meses, 550 mil por mês. Com VR atrasado, VA atrasado. Então acho que não, mas aí a condição do contrato é para cumprimento dela. Ela não se obriga com os trabalhadores da outra empresa. Não, o que eu estou tentando... Não tem transferência de responsabilidade trabalhista. O que eu estou tentando pontuar, Estela, é que assim, é o seguinte, a primeira colocada fez o valor, acho que é 5 milhões e pouco. A segunda deve ter pedido 7, 6. Entendeu? Então, ela vai ter que se adequar a isso. Mas aí tem os critérios lá, né, do tribunal. Alto demais ou baixo demais é inviável de qualquer maneira. Então, mas, de qualquer maneira, não sei se vai ser segunda, se não vai ser. O que eu estou alertando para nós não termos problema é o lapso temporal. Né? E o risco de cair aí no emergencial, que é uma possibilidade real. Então, só alertando, porque nós vamos seguir acompanhando aí cada passo desse processo. É nóis. Cada passo desse processo. Tá bom? Vamos seguir acompanhando, inclusive, o que vai acontecer até a conclusão da Infinity, assim como nós vamos seguir acompanhando até resolver a questão da Kelson e Kelso. Né? É uma questão de respeito de responsabilidade. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta reunião pública às 10h38.